Já virou rotina, né? Flamengo mais uma vez na final do Carioca, sétima vez seguida, assim como também já virou rotina, né? Ganhar do suposto gigante da colina, né? O Bacalhau, também conhecido como filho do Bruno Henrique, né? Mais uma vez, BH que chegou a seu 100º gol pelo Flamengo, né? Já falei que é um jogador histórico e que nesse início de ano tá se tornando cada vez mais histórico. Tava comentando com alguns amigos aqui durante o jogo, né? O cara com 33 anos sofreu a lesão que ele sofreu. Não sabia nem se ele ia voltar a jogar em alto nível. Ele tá jogando fora de posição, né? Porque ele sempre jogou pela esquerda. O Felipe Luiz conseguiu. Não o Felipe Luiz, né? Porque ele já quebrou esse galho até desde a época do Jorge Jesus, né? Jogando de 9 improvisado. Mas agora ele só joga de 9 no Flamengo em todos os jogos. E eu não acreditava, mas ele se encontrou de uma forma assim. Tá metendo gol em todo jogo. Meteu gol contra o Botafogo, né? Meteu 3 já. 3? Acho que é 3. Meteu já 3 contra o Vasco também. Assim, já, não sei, já até perdi a conta. E se firmando cada vez mais como rei dos clássicos, né? Enfim, jogo tranquilo, né? Você pode falar que não foi tranquilo assim, mas foi, pô. O Flamengo em nenhum momento esteve eliminado. O Flamengo durante os 90 minutos esteve classificado. O Vasco abriu o placar na única chance de gol que eles tiveram, né? E foi como eu botei no título aí, que Léo Pereira tentou de qualquer jeito entregar o jogo, né? Eu já tô falando isso faz tempo, né? Vocês que reclamam, estavam reclamando da contratação do Danilo, falando que o Danilo não joga nada. Eu falei isso desde que tentaram a contratação dele. Eu falei, cara, o Danilo joga muito mais que o Léo Pereira. Não que o Léo Pereira seja um mau zagueiro, mas ele é inconstante. E hoje, cara, foi impressionante. Bola tranquila para ele afastar ali. Sei lá, eu poderia dar uma cabeçada mais firme pra lateral. Não sei o que ele tentou fazer, só sei que ele errou tudo. Deixou a bola no pé do jogador do Vasco. Não contente, ainda fez uma falta. Uma falta lateral, né? Assim, praticamente um escanteio. Sabendo que a bola parada é a principal jogada do Vasco, né? Principalmente com o Verratti. O Júlio até comentou, né, isso na transmissão. Foi uma falta boba. Falta burra, porque o Vasco não estava fazendo nada. O Vasco nem chegou no gol do Flamengo no primeiro tempo pelo chão. O Vasco simplesmente competiu na raça. Tava disputando as bolas assim, se defendendo bem, mas não estava atacando o Flamengo. O Vasco não conseguiu atacar o Flamengo. Tanto que acho que até os 30 do segundo tempo o Vasco só tinha tido 2 finalizações no jogo. O Flamengo estava com mais 13, assim. Então, obviamente eles só conseguiram fazer um gol de bola parada, né? E sabendo que eles têm o Verratti, né, que é um ótimo cabeceador, fazer uma falta daquela ali beira a burrice, né? Não deu outra, né? Uma falha de marcação ali. 2 jogadores do Vasco saíram completamente livres, porque o gol só saiu porque o outro jogador do Vasco furou a bola de frente pro gol. Então o primeiro jogador do Vasco furou a bola e sobrou lá pro Nuno, que fez, né? O Nuno, né, que aí tava falando que o Flamengo não é o bicho papão, mas como que não é? Pro Vasco sempre foi, né? Quase 40 anos sem ganhar do Flamengo numa final. 2 vitórias só nos últimos 32 jogos e mais uma hoje, né, o que já era esperado, como eu falei. Flamengo e Vasco é a classificação automática. Por isso que eu falo que o jogo foi tranquilo. Por mais que o Vasco tenha aberto o placar, o Flamengo logo empatou, né? Com o gol do Bruno Henrique, como eu falei, o 100º gol dele pelo Flamengo, né? Marca histórica. E no segundo tempo, quer dizer, a partir desse gol, o Vasco inexistiu na partida, né? O Vasco não conseguiu fazer mais nada. O Flamengo mandou no jogo, teve chances de fazer o segundo, mas perdendo chances. O Gerson tomando decisões precipitadas, né? Saindo de cara pro gol e tocando em vez de chutar, né? Esse é um problema que o Gerson tem, ele finaliza pouco a gol. Não sei, ele sempre tenta buscar um passe. Nisso daí ele é muito parecido com o Everton Ribeiro, que era algo que me irritava muito, né? Que sempre queria dar assistência ao invés do gol. Às vezes você tem que ser egoísta, às vezes você tem que querer fazer o gol. Mas enfim, o Gerson joga demais. Quem jogou demais mesmo? O De La Cruz, né? Que a gente fala aqui num grupo de amigos, né, carinhosamente, o De La Sus, que é um jogador, cara, que ele é brilhante, eu falei. Ele invariavelmente joga bem. Eu não lembro de uma partida ruim do De La Cruz pelo Flamengo. Ele sempre joga bem. Mas o problema é que ele não consegue ficar disponível. É igual a Arrascaeta. Apesar de que o Arrascaeta hoje foi mal, ele não vem vindo muito bem, né? Ele tá se arrastando fisicamente.
O Arrascaeta é um jogador que sempre teve problemas físicos, né? Então agora, desde novo, né? Então agora que ele tá ficando velho, tá complicado, né? Mas vamos aguardar ver se ele melhora. Mas o De La Cruz jogou demais, né? Carregando, quebrando as linhas do Vasco o tempo todo, né? O meio campo do Vasco brigando para tentar achar o De La Cruz, ele conduzindo a bola, tomando porrada e mesmo assim seguindo, achando passes incríveis. Enfim, o De La Cruz joga demais e a gente precisa dele saudável. Se a gente conseguir ter o De La Cruz tipo 90% dos jogos, o que eu acho que é um absurdo, né? Acho que não vai acontecer, vai. 75% já estaria ótimo, já seria o melhor reforço do Flamengo para a temporada. Porque esse cara joga demais e não deixem de dizer o contrário, tá, pessoal? O De La Cruz joga demais, joga demais. Outro destaque foi o Plata, né? Que partida, né? No primeiro tempo. Cara, ele tava ganhando todas do lateral do Vasco, tava dando chapéu assim. A marcação do Vasco vinha, ele driblava todo mundo com uma facilidade enorme. Ele deu uma boa jogada lá, né? Num contra-ataque, ele deu um bom passe pro Bruno Henrique lá, que estava em condição legal, que foi até o lance que ele reclamou da pisada, né? Que ficou rolando no chão. Foi uma machada do Plata, uma jogadaça dele, né? Enfim, tá cada vez mais adaptado e jogando do lado que ele não costuma. Ele costuma jogar pela direita, hoje ele caiu bastante pela esquerda, mesmo assim foi muito bem. E para finalizar, o Luiz Araújo, né? Que é um craque, né? Eu falo isso pros meus amigos. Muita gente subestima o Luiz Araújo. Eu falo que ele só não é titular porque ele disputa a vaga com o Gerson, né? Jogando pela esquerda. Se o Luiz Araújo conseguisse se adaptar pela ponta esquerda, né? Que aí ele disputaria a vaga ou com o Michael ou com o Cebolinha, ou até com o Plata, né? Que ficam se alternando ali. O Luiz Araújo é titular desse time, cara. Porque ele joga muita bola. Ele faz tudo certo. Ele é raçudo, ele tem intensidade, né? Ele é um jogador que ajuda na marcação, na recomposição do time. Finaliza muito bem, só ver o golaço que ele fez hoje. Não foi só hoje. Ele é um bom finalizador de média distância. Ele volta e meia faz esses golzinhos dele. E como eu disse, é muito intenso. Ele ajuda para marcar, um jogador extremamente útil. Então o Luiz Araújo, cara, ele merece muito mais reconhecimento, né? No mais é isso, né? O Flamengo segue sendo o maior bicho-papão do Vasco, né? Até aí não tem segredo, né? Como eu falei, classificação automática. O time acho que se comportou bem nos dois jogos, né? Porque o Flamengo, não dá pra você falar que o Flamengo jogou um futebol vistoso, mas jogou bem, bem. Mas assim, a gente tem que entender que existe um time do outro lado, mesmo que seja muito inferior. E é clássico, né, pessoal? A tendência é as coisas diminuírem, né, na vontade. Querendo ou não, esse que é o normal, né? A gente fala zoando, mas a normal é que o Vasco vem fazendo, né? Essa vergonha de tomar 6-1, 4-1 do Flamengo, tomando vários vareios de bola, assim, sem competir, até o 2-0 da Taça Guanabara, né? Que o Vasco simplesmente não existiu no jogo. O normal é esse, são jogos pegados, assim. O Vasco igualou na vontade, né? O jogo muito pegado, muita porrada dos dois lados. E o Flamengo se portou bem, né? Porque mesmo o Flamengo não jogando bem, o Flamengo ganhou os dois jogos. E se classificou com tranquilidade, como eu falei. Em nenhum momento dos 90 minutos o Flamengo esteve eliminado. Quando o Flamengo empatou, o Vasco teria que fazer mais dois. E depois o Flamengo fez o 2-1, o Vasco teria que fazer 4 gols para passar direto pelo Flamengo. Então, assim, foi uma semifinal tranquila. A única coisa que eu falei, assim, que já deixei no título ao Léo Pereira, né? O Flamengo tá fazendo esse controle de carga, mas eu acho que o Danilo tem que entrar nesse time o mais rápido possível. Eu acredito que ele deva voltar para as finais, né? Até mesmo porque Fla-Flu, né? Já projetando, provavelmente vai ser Flamengo-Fluminense. O Fluminense meteu 4-0 no Volta Redonda. A gente sabe que o buraco é mais embaixo. O Felipe Luiz ainda não ganhou do Mano Menezes, né? Fez 2 jogos muito ruins contra o Mano Menezes, né? Perdeu 2-0 pelo Brasileiro do ano passado. A única derrota que o Felipe Luiz tem no Flamengo. E no jogo do Carioca foi um 0-0, um jogo podre, um dos piores jogos que eu já vi na minha vida, né? Então agora é a chance do Felipe se redimir, né? Enfim, Flamengo mais uma vez na final. Diz aí o que você acha. Quem você acha que foi o melhor do jogo de hoje? Fala aí que eu quero saber, valeu?